Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Vamos trazer hoje aí a campeã do final da Copa do Mundo Feminina, que foi realizada ontem pela manhã, resultados do Brasileirão, 20ª rodada, primeira do retorno. Vamos falar do futsal, masculino sub-17, feminino sub-17, feminino principal, que vai retornar hoje. E notícias aí rapidinhas do Timão. Vamos começar falando da final do Mundial Feminino, que foi realizado ontem. Desculpa. Mas o terceiro lugar foi disputado no sábado, de madrugada, às 5 horas. E a Suécia acabou ficando em terceiro, venceu a Austrália, a dona da casa, por 2-0. Na final de ontem, às 7 horas da manhã, a Espanha fez um bom jogo mesmo. Eu acabei acompanhando essa partida. E a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0, ainda desperdiçou um pênalti, com a craque do time, a Hermoso. Uma partida realizada lá em Sydney, na Austrália. Então parabéns aí para a seleção feminina, que é a única seleção que tem título tanto no masculino quanto no feminino. Vamos lá, falar agora dos resultados do Brasileirão. Jogos começaram no sábado. São Paulo recebeu o Botafogo e empatou em 0-0. Fluminense venceu o América por 3-1. O Cuiabá recebeu o Palmeiras, perdeu por 2-0. O Cruzeiro empatou com o Timão em 1-1 lá no Mineirão. O Vasco ontem venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos ganhou do Grêmio no último lance por 2-1. O Curitiba perdeu para o Flamengo por 3-2 lá no Couto Pereira. O Bahia goleou o Red Bull Bragantino por 4-0. O Internacional perdeu para o Fortaleza por 1-0. O que acontece? Nesse jogo aqui, onde eu tinha visto, estava marcando para segunda-feira. Na verdade, o jogo de segunda-feira, hoje, é o do Goiás com o Atlético Paranaense lá no estádio da Serrinha. E o jogo do Internacional foi no sábado. E o Inter acabou perdendo para o Fortaleza por 1-0. Na rodada de palpites eu acertei, São Paulo e Botafogo, eu coloquei empate, a vitória do Fluminense, errei o Cuiabá e Palmeiras, acertei Cruzeiro e Corinthians, errei Vasco e Atlético Mineiro, acertei Santos e Grêmio, errei, eu coloquei vitória do Grêmio, acertei a vitória do Flamengo, 4, e errei na Internacional. Então aqui, esse eu vou mal, eu coloquei Furacão vencendo o Goiás, No máximo que eu posso fazer aí é 5 pontos. Mas vamos lá, vamos ver o que dá, Bem, falamos da final do Mundial, Brasileirão. Vamos lá, futsal. Liga Nacional de Futsal, disputada ontem, 11 horas da manhã, no ginásio de Vera Cruz, em Brasília, Distrito Federal. O Brasília Futsal perdeu, foi goleado pelo Timão por 7-0. Gols do Corinthians de Guga Flores, 2 gols, Bebê, Canabarro, Daniel e Davis, o pivô, fez mais 2. O Timão está em 10º lugar na tabela, com 29 pontos. Agora vamos falar do masculino sub-17, que jogou também ontem às 11 horas da manhã, na Rua Javari, lá em São Paulo, e venceu o Juventus por 2-1. Os gols do Corinthians foi de Gabriel Yuski e de William, o zagueiro. Essa é a terceira fase do estadual da categoria e o Timão é o líder do seu grupo. Agora vamos falar do feminino sub-17, partida de ida, semifinal do Paulista Feminino sub-17. O jogo foi às 19 horas, lá na sede social do Morumbi. O São Paulo acabou vencendo as brabinhas aí, por 2-0. Próximo jogo, o jogo de volta, será dia 23 de agosto, quarta-feira, na Fazendinha, às 15 horas, lá no Parque São Jorge. Tentar reverter aí esse resultado aí negativo. E o feminino principal, do Timão, volta a campo hoje, às 19h30, nona rodada do Paulista Feminino, lá também no estádio da Fazendinha, vai enfrentar o time do Pinda, que está em nono na colocação, nona colocação na tabela, e o Timão é o líder do Paulistão, com 22 pontos, 7 vitórias e 1 empate. Agora vamos lá, retorno, notícias do Timão. O Adson, gente, como já foi noticiado, acertando sua ida para o Nantes da França. Hoje ele ia realizar exames médicos e se passasse já seria anunciado pelo novo clube. A
negociação envolveu 10 milhões de euros, né, pelo total, só que o Timão negociou sua parte, né, 50% dos direitos econômicos, e ficou com 20%, né, que tinha 70%, 30% era dos empresários do Watson. Então o Corinthians vendeu a sua parte, 50%, mas manteve 20% para uma venda futura. O Timão deverá ficar com cerca de mais ou menos 27 milhões de reais, contrato de 5 anos. O Watson tem 114 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 13 gols. Olha, gente, eu vi muitas reclamações nas redes sociais, na negociação do Watson e tal, mas pra mim, gente, é um jogador comum, não era nenhum destaque assim, né? Então eu acho que pro Corinthians é uma boa venda. O problema é que tá vendendo todo mundo, né? E não contrata ninguém. Então, isso que eu acho mais complicado, né? O Barleta mesmo que saiu de graça, né? Estreou aí o segundo jogo já pelo Ceará e já fez um gol, né? Então, é aquele negócio, não dá tempo, né, para alguns jogadores. E o Alisson, assim, para mim é um jogador comum, muita gente reclamando que foi barato, não sei o quê, mas você tem que aproveitar, gente. Sabe, é um jogador que não vai ser o destaque, não vai ser o craque do time, né? É só um bom jogador. Então, se optaram por vender, fazer o quê? A única coisa que eu reclamo é que não traz ninguém, né? Se desfaz dos jogadores, mas não traz ninguém. Sobre possível time, escalação para a partida de amanhã com os Estudiantes, não tem ainda, né? O Lucha não passou nada. E vale ressaltar aqui, né? O Lucha no Timão ele completou 30 jogos nesse sábado e são 12 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O Timão fez 33 gols, né, sob o comando do Luxemburgo e tomou 31. Foram 44 pontos conquistados, um aproveitamento de 48,89%. Teve a entrevista coletiva do Luxemburgo, né, para variar, dando patada em meio mundo, né, e aí agora a prioridade era o brasileiro, depois virou a Copa do Brasil, agora virou a prioridade a Sul-Americana. Tanto é que poupou um monte de jogadores, né, no jogo de sábado. Pra mim, o Corinthians tinha que focar no brasileiro. Mas é que tem um título, não sei o que tal. Eu até entendo isso. Mas, gente, o brasileiro que pra gente é mais importante, porque a gente não pode ir pra zona do rebaixamento, porque, como eu já disse, os times que estão abaixo da gente estão ganhando. Olha a classificação atualizada que eu até esqueci de mencionar. O Botafogo líder com 48 pontos, o Palmeiras em segundo com 37, 11 pontos, né, de diferença. O Flamengo chegou a 35 pontos, o Fluminense em quarto com 34, o Grêmio em quinto com 33, o Red Bull Bragantino em sexto com 32. Em sétimo, o Atlético Paranaense, que joga hoje, tem 31 pontos e pode aí pegar a posição do quinto lugar, que é do Grêmio. Fortaleza, 29 pontos, né? O Cuiabá tem 28 pontos em nono, Fortaleza está em oitavo, em décimo São Paulo com 28, em décimo primeiro Galo com 27, em décimo segundo Cruzeiro com 25, o Corinthians em décimo terceiro com 24 pontos. Agora, olha o bolo de time que está atrás do Corinthians. Internacional em décimo quarto com 24 pontos, o Goiás, que joga hoje, tem 22 pontos, se ganhar vai 25, passa o Corinthians vai para décimo quarto, em décimo sexto o Bahia com 21, em décimo sétimo na zona do rebaixamento, o Santos com 21, em 18º o Vasco, que está reagindo, com 16, em 19º o Coritiba com 14 e em 20º o América Mineiro com 10. Então, assim, o Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 21 pontos. São 3 pontos só de diferença do Corinthians, que está em 13º. Então, assim, está muito embolado. O próximo adversário do Corinthians é o Goiás em casa. Então, se o Goiás perder hoje, o jogo contra o Goiás no final de semana já vai ser aquele jogo de 6 pontos. Então o Corinthians não pode ficar desperdiçando pontos. Buscou um empate lá com o Cruzeiro, mas deveria, né, ter tentado vencer para desgarrar, porque eu venho batendo nessa tecla, gente, há bastante tempo. Tem que focar, porque se o Timão entrar na zona do rebaixamento, ele não sai. E os times, assim, o Corinthians não ganha, e esses times de baixo estão ganhando. O Corinthians empatou, os times de baixo estão ganhando. E quando o Corinthians vence, esses times também vencem. Então, não estão como se o Corinthians não está conseguindo se soltar desses times. Então, nós temos aí, né, abaixo do Corinthians, como eu disse, o Internacional com o mesmo número de pontos, o Goiás com 22, o Bahia com 21 e o Santos com 21. E o Vasco, né, que está dando uma recuperação. Então, é de suma importância o Corinthians conquistar pontos. Porque depois do jogo com o Goiás, se eu não me engano, o jogo é contra o Palmeiras.
né? Vai ser na Neoquímica Arena, mas o Palmeiras tem um histórico bom jogando, né, na nossa casa. Então tem que fazer valer aí, né, os mandos de campo e acabar, né, vencendo as partidas. Nenhuma novidade, né, referente ao Bruno Mendes, né, tava esperando os empresários dele voltar aí, vir aí do Paraguai para cá, mas do Uruguai, desculpa, até agora não apareceu. E o Murilo, eu ainda fico com o pé atrás. Dizem que o Corinthians não vai negociar mais nenhum jogador, mas você viu, o Watson já saiu. Não ia negociar mais ninguém, e o Watson já saiu. E eu tô com esse receio, que o Murilo deve sair até o comecinho de setembro, porque tem muitas janelas ainda abertas. Vamos ver, né, o que acontece. Esperar aí amanhã talvez eu faça antes do jogo, o jogo é só 9h40, 9h30, né, contra os Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Eu vou fazer só um rápido vídeo que é sobre os relacionados e a provável escalação, tá bom? Então é isso aí, galera. Boa segunda-feira a todos. Até o próximo vídeo, né? Se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, né? Dê o joinha, né? Aquele curtidinha marota, né? Sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. A galera tá acompanhando bem nessas plataformas, eu tô gostando bastante, né? Então, depois eu faço vídeos curtos, né? Cortes, na verdade, e mando, né, para essas redes sociais e tem uma repercussão muito boa. Então é isso aí, tá bom, galera? Fiquem com Deus, né? Até a próxima e vai Corinthians!